E aí, pessoal, boa noite. Coloquei agora para gravar, tá? Vamos começar a nossa aula de hoje. Estou muito preocupado com a prova de eletricidade. Não se preocupe no sentido de que, se você fizer os exercícios propostos, você não tem muito o que se preocupar. Aí, se você não fizer nenhum, aí tem que se preocupar mesmo. Mas a questão são os exercícios propostos, né? Então, vamos começar a nossa aula de número 4. Nós já vimos introdução ao estudo da eletricidade, nós já vimos a lei de Coulomb, fizemos alguns exercícios. Na aula passada falamos sobre campo elétrico. Hoje nós estamos em lei de Gauss e equação de Poisson, tá? Aqui, ó, hoje, 28, tá? Tivemos duas aulas de atraso que a gente vai repor, nem se preocupe. Na verdade, uma aula já foi reposta com meia hora de aula em uma, meia hora de aula em outra, mas eu prefiro substituir essas duas aulas em dias normais, para não ter nenhum problema, tá bom? E nossa primeira avaliação ficou para fevereiro. Nós temos aqui dia 1º, uma quinta-feira, né? Ficou aqui, aliás, uma segunda-feira, dia 1º, ficou aqui para quinta-feira, dia 4. Foi isso? Ok? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre lei de Gauss e equação de Poisson. Mas antes, olha, os exercícios de campo elétrico, que eu não passei na aula passada, para vocês fazerem, são esses daqui, ó. Todos do Halley, mais uma vez, 9, 25, 26, 27 e o 39. Tá bom? 5 exercícios por aula, sem muita dor de cabeça. Ok? Então, hoje a gente vai falar sobre lei de Gauss, tá? E no finalzinho eu vou falar sobre a lei de Gauss na forma diferencial, que é conhecida como equação de Poisson, tá? Então, nossos objetivos hoje são vários, mas aqui, para a gente deixar de forma mais organizada, né, eu coloquei aqui baseado no Halley, né, os objetivos, né? Quais são o nosso grupo de objetivos aqui? Saber que a lei de Gauss relaciona campo elétrico em pontos de uma superfície fechada, saber o que é um fluxo elétrico, verificar a questão do vetor área, saber que uma superfície pode ser dividida em elementos diferenciais, calcular o fluxo, tá? A partir do vetor elemento dA, né, o diferencial da área. No caso da superfície fechada, explicar os sinais, calcular o fluxo total, né, pela integral dos elementos de fluxo, determinar uma superfície fechada, determinar se uma superfície fechada pode ser dividida em partes, para simplificar a integração, enfim. Então, são os primeiros grupos de objetivo da nossa aula de hoje, estão relacionados com fluxo elétrico, tá? E o que é fluxo? Vocês já pagaram fluidos e ondas? Já pagaram essa disciplina, fluidos e ondas? Carlos está pagando. Ronaldo está pagando. Angélica ainda não. Eu também estou pagando. Todo mundo está pagando.
Então vamos lá. Eu vou ter que falar de fluxo antes de vocês terem visto primeiro fluxo em fluidos, né? Então, fluxo você pode determinar por essa letra grega aqui, né? Φ. Fluxo é a relação entre uma grandeza, tá? E a medida dessa grandeza em uma determinada geometria, que geralmente é dado por uma área, uma seção transversal, tá? Então, quando vocês forem estudar o fluxo de um fluido, esse fluxo vai ser a massa desse fluido, tá? A massa desse fluido, a quantidade de massa desse fluido que atravessa essa área, essa seção transversal aqui, essa área A maiúsculo, tá? Então, o fluxo é uma relação entre uma determinada grandeza, né, que vocês vão ver lá a velocidade, né, que vai dar em metros por segundo, velocidade vezes a área. Caso vocês vão ver lá a velocidade vezes a área, tá? Ou simplesmente massa por tempo, né, o volume por tempo, tá? Enfim, a grandeza fluxo, ela mede uma determinada grandeza em relação a uma área, uma geometria, a uma superfície. Nesse caso aqui, a gente está analisando essa área mais escurinha aqui, esse verde, né? Essa área mais escurinha aqui. Então, que grandeza é essa que a gente vai estar medindo para analisar o fluxo? A grandeza elétrica. No caso aqui, o campo. Campo elétrico. Então, a relação entre o campo elétrico e a área que esse campo está atravessando, esse campo está atravessando essa área aqui, a gente vai chamar de fluxo elétrico. Fluxo elétrico vai ser o produto escalar entre as N linhas de campo elétrico, ou seja, o campo elétrico resultante, escalar essa área total, né? Essa área, se a gente pegar uma área infinitesimal, um ΔA ou um dA, esse dA vai ser essa área aqui, ó, infinitesimal. Tá? Então, o fluxo elétrico aqui nessa área infinitesimal vai ser dado, né, um fluxo infinitesimal, tá? Aqui está representado por delta, vai ser o produto escalar entre esse campo e essa área infinitesimal. Só que aqui a gente vai ter não somente essa áreazinha aqui, essa área infinitesimal. A gente vai ter uma área total aqui, tá? E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso achar o fluxo, né, o fluxo elétrico, de uma forma discreta ou de uma forma contínua. Quando eu tenho um retângulo como esse aqui, fica fácil eu fazer esse fluxo aqui da forma discreta. É só dividir em retângulos e aí eu faço somatório desses N retângulos aqui nessa área que fica fácil. Mas quando eu não tenho uma área como esse retângulo aqui, como se eu tivesse uma área, né, como essa aqui, ó, essa áreazinha de vermelho aqui, para fazer esse somatório seria bem mais complicado, porque eu teria vários cantos aqui, ó, várias bordas, onde eu perderia. E aí, para não perder essa informação, a gente vai pegar nessa regiãozinha de borda
e vai colocar um elemento infinitesimal aqui. Por exemplo, vou pegar um elemento infinitesimal aqui de área. Um elemento infinitesimal dA. E aí, para somar todas essas pequenas áreas aqui de dentro, eu faço uma soma contínua, né? Aqui eu tenho uma soma discreta. E aqui eu tenho uma soma contínua. E aí, nessa soma contínua, eu faço esse elemento diferencial aqui dA, né, tender a zero, ou seja, o menor possível, para que eu possa evitar essas perdas devido a essas bordas aqui. E aí, essa soma contínua a gente chama de integral. A gente vai fazer a integral desse produto escalar entre o campo e o elemento diferencial da área. Quando eu faço isso aqui, eu estou achando o fluxo total. Total nessa área. Tá? Nessa área A, aqui, ó. Total nessa área. Tá? Aqui também é um fluxo total, só o formato de encontrar que é diferente. A gente vai usar mais esse daqui. Né? Vai usar mais a integral de EDA, porque boa parte das áreas que a gente vai encontrar, apesar de serem fáceis de resolver por essa soma discreta, a integral é mais fácil, mais rápida de se resolver. Tá? Então, fluxo elétrico é dado como o fluxo elétrico total, o resultante, que é esse daqui, é dado pelo somatório dos fluxos em todos esses elementos de diferencial de área dentro desta área A. Dentro dessa área A aqui. Tá? E aí, quando eu faço todo o somatório de todos os elementos, eu tenho o fluxo total. Só que tem um detalhe, e aí entra um pouco a lei de Gauss. O que a lei de Gauss nos diz? Que os campos elétricos, aqui, ó, campos elétricos, nos pontos de uma superfície, ou seja, cortando uma superfície, ultrapassando, perpassando uma superfície, o campo elétrico, né, ultrapassando uma superfície fechada, isso aqui é muito importante, né, uma superfície fechada, conhecida como superfície gaussiana. O que é uma superfície gaussiana? É uma superfície fechada. Tá? O que é uma superfície fechada? Isso aqui é uma superfície fechada. Isso aqui não é uma superfície fechada. Tá? Eu tenho uma descontinuidade aqui, isso aqui não é uma superfície fechada. Isso aqui é uma superfície fechada. Isso aqui é uma superfície fechada. Isso aqui não é uma superfície fechada. Tá? Então, o fluxo em uma superfície fechada ou superfície gaussiana, né, superfície gaussiana, os campos elétricos dentro dessa superfície fechada, tá, vai estar relacionado com a carga total. Tá? Então, guarda essa informação aqui. A lei de Gauss, primeiro, ela fala de uma superfície que deve ser fechada, onde os campos elétricos ultrapassam, né, perpassam essa superfície fechada, e essa relação entre campo elétrico e essa superfície fechada vai nos dar uma relação com a carga total, a carga elétrica total. Certo? Então, esse é o primeiro chamado aqui da lei de Gauss. É o primeiro tópico, digamos assim, da lei de Gauss. Tá? É preciso chamar a atenção para uma coisa, isso aqui, ó, isso aqui é um produto escalar.
Produto escalar, ele é dado por quem? Vamos colocar aqui. Fluxo elétrico, módulo do primeiro, vezes. Isso aqui não é mais escalar, tá? Isso aqui é vezes. Vamos botar aqui um x, tá? Vezes o módulo do segundo. A mão tá ruim hoje. Vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Aqui, o primeiro vetor e o segundo vetor. Tá? O ângulo entre eles dois. Aqui o ângulo, ó. O ângulo θ aqui, ó. Tá? No Moisés, no Sesvine, aí tem uma ligeira diferença entre o Halley e o Moisés. O Moisés ele faz questão de separar o elemento área do elemento vetor. Tá? Deixa eu apagar aqui esses rabiscos aqui. Ou seja, o que é que o Moisés fala? Existe um vetor chamado vetor N. Tá? Um vetor N. Um versor. Um versor N. N por conta de normal. Ou seja, normal quer dizer perpendicular a 90 graus com relação à superfície. Tá? E aí, esse vetor, ele sempre é perpendicular à superfície. Ele sempre é perpendicular à superfície. Tá? Então, independente da área, toda a área vai ter esse vetor normal. Tá certo? E aí, o fluxo, vamos colocar aqui um parênteses, né? Uma observação aqui. O Moisés no Sensvine, o trabalho do fluxo, né? O fluxo elétrico é definido, e aí essa simbologia aqui, ó, dos 3 tracinhos, isso aqui é definido por, tá? Esses 3 tracinhos é delta phi, variação do fluxo é definido por o produto escalar entre E, que é o campo elétrico, e esse vetor normal, ou esse versor normal, tá? Vezes, aí não é mais escalar, tá? Isso aqui não é mais escalar, isso aqui é... Desculpa, não é um produto escalar, isso aqui é vezes ΔS. Qual a diferença desse formato para esse formato? A diferença é que aqui o Halley, ele adotou um vetor, tá? Ele adotou um vetor ΔA, que é normal, a superfície, né, 90 graus, enfim. Mas talvez essa simbologia aqui do ΔA, o vetor área, possa confundir lá no futuro, quando a gente for fazer alguns outros cálculos, onde esse A vai ter uma outra denominação. Tá? Então, área é tratado como um escalar. Então, não é vetor. E aí, como bem fez o Moisés, ele definiu um outro vetor, um vetor normal, a superfície, e trabalhou a área, que ele chamou de ΔS, né? Aqui ele chama, o Halley chama de ΔA, o Moisés chama de ΔS, mas isso aqui é a área. Isso aqui é a área infinitesimal, né? Isso aqui é a área infinitesimal, mas trabalhou como escalar, né? Um número qualquer. E aí o tratamento vetorial ficou para esses dois aqui. Tá? Onde esse N, que é o vetor normal,
ele está atrelado, ele está amarrado à superfície, porque ele sempre é perpendicular, ele sempre é 90 graus em relação à superfície. Tá? Então, quando você for ver no Moisés, o fluxo total, e aí eu já vou colocar isso aqui assim, o fluxo total, deixa eu colocar aqui. Fluxo total vai ser igual a integral de E escalar N ds. Vou nem colocar o x aqui, porque isso aqui é uma multiplicação. Integral de E N ds, tá? E onde N é esse vetor normal à superfície, certo? Então, cuidado com essa interpretação aqui, que no Moisés está diferente. Está diferente, mas ao pé da letra ele está, matematicamente, está mais correto do que até o próprio Halley. Tá? O Halley, futuramente, para, por exemplo, outros tópicos do próprio eletromagnetismo, a gente vai usar esse elemento vetor vetor A, como outra grandeza, e aí vem a confusão, certo? Então, cuidado com isso daí. A gente vai trabalhar com os dois livros, mas como somos professores, a gente precisa ter cuidado com essas nomenclaturas para não dar tanta confusão na cabeça do estudante, certo? Enfim, voltando, o fluxo elétrico é dado por isso aqui. Tá? O fluxo é o somatório, ou seja, a integral do produto escalar entre o campo elétrico e os elementos de área. Gente, por que eu utilizo esse elemento chamado fluxo? Olha, em física, a gente busca sempre uma forma, uma maneira de simplificar resolução de problemas a partir da geometria, a partir de simetria, a partir de elementos em que eu possa fazer a manipulação matemática de uma forma mais fácil. Então, o fluxo elétrico, ele relaciona o campo elétrico com uma superfície, uma região. Né? Essa foi essa região aqui do retângulo. E aí vocês vão ver que pela lei de Gauss, se eu souber a superfície, se eu souber a região onde esse campo está atuando, eu vou conseguir encontrar várias informações que não aquelas da aula passada. Lembra na aula passada que a gente usou DE, né, 1 sobre 4 π epsilon 0, que tinha que integrar, que tinha que fazer, cortar os opostos, somar ou seja, fazer o tratamento vetorial da coisa, né? Então, se você lembra na aula passada que em algumas distribuições de carga o cálculo ficava meio complexo, aqui a intenção é simplificar. Só que essa simplificação tem um preço. Qual é o preço? O preço é simetria. Eu vou ter que pegar regiões, superfícies, o mais simples possível, ou seja, que possuam o máximo de simetria. Então, vocês vão ver que o fluxo elétrico ele vai estar aplicado em elementos simétricos, por exemplo, cilindros, esferas, placas, entendeu? Partículas. Então, com essas simetrias tão simples assim, fica fácil você trabalhar esse elemento diferencial de área aqui. E aí, quando fica fácil trabalhar
a geometria, né, da distribuição de carga, você busca utilizar a lei de Gauss, tá? Porque a gente nem chega, isso aqui é um dos tópicos da lei de Gauss. A lei de Gauss a gente vai falar melhor um pouco mais à frente, né? Mas voltando aqui, ó, produto escalar, módulo primeiro, módulo segundo, cosseno de θ. Lembre-se disso aqui. Para θ igual a 0 grau, cosseno de 0 igual a 1. Beleza. É você ter a área aqui e o campo, ó, fazendo 0 grau entre um e outro. Para θ igual a 90 graus, eu vou ter o cosseno de 90, a nota daquele aluno que não estuda. 0. Até um tracinho assim. 0. Isso aqui, ó, vetor campo, aqui é o vetor campo, e aqui é o vetor delta A. Aqui vai ser o vetor campo, ou eu posso colocar o vetor campo aqui, ó, vetor campo e o vetor delta A. Entre o campo e a área, forma um ângulo de 90 graus. Cosseno de 90 é 0. E para θ igual a 180 graus, o cosseno de 180 é menos 1. Ou seja, eu tenho o campo para a esquerda e a área, ΔA, para a direita. Aí eu tenho fluxo negativo. Uma área saindo para a direita e um campo vindo para a esquerda. Tá? Não esqueçam disso. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais sobre o fluxo elétrico. Agora vamos trabalhar a superfície gaussiana. Esse cara aqui. Ó. O que é uma superfície gaussiana? Como eu falei para vocês, superfície gaussiana é uma superfície fechada. Ah, toda a superfície gaussiana é uma superfície fechada. Não, a superfície gaussiana é uma superfície fechada, em que, nesse caso, eu vou fazer o tratamento do campo elétrico. Tá? Então, se eu pego essa figura aqui, a amarela aqui, parece um coração. É um coração, né? Coração do estudante, e essas flechas aqui são as linhas de campo elétrico. Aqui, ó. Eletrizando o coração de vocês. Se eu pego essa região aqui, por exemplo, ó, esse ponto 1, o campo elétrico está aqui assim, ó, entrando, só que a área está apontando para lá. Aqui, ó. A área está apontando para lá. Esse aqui, o campo está aqui e a área está apontando para cá. Esse aqui, o campo está apontando para cá e a área está apontando para cá. Então, voltando ao que eu falei anteriormente, se você tiver diferentes configurações aqui de área e campo, vai fazer o uso do produto escalar. Certo? Só que, imagine o seguinte, você pega essa superfície fechada aqui. Pega essa superfície fechada aqui. Essa superfície fechada, você vai fazer o somatório de todos os elementos infinitesimais de área, que é o ΔA. Você vai fazer o somatório de todos esses elementos aqui. O fluxo elétrico, como a gente viu no slide anterior, ele pode ser dado pela soma discreta ou a soma contínua, tá? Que é a integral de EdA. Se eu fizer isso aqui para uma superfície fechada, que é a superfície gaussiana,
eu também vou encontrar o meu fluxo. Portanto, eu posso encontrar o fluxo de uma superfície qualquer ou de uma superfície fechada. Se for de uma superfície qualquer, você vai ter o fluxo elétrico. Não tem problema nenhum. Se for de uma superfície fechada, você vai ter o fluxo elétrico gaussiano. Porque aqui você está estudando uma superfície gaussiana. Qual a diferença, professor, entre um elemento e outro? Nesse caso aqui, que é o caso genérico, o caso mais geral, você pode ter o acréscimo. Como eu não tenho uma superfície fechada, eu posso ter, eu posso não ter, na verdade, controle sobre esse campo elétrico. Eu posso não ter o controle sobre esse campo elétrico. Quantas linhas de campo elétrico estão entrando nessa área aqui, nesse elemento diferencial de área. Já aqui, eu tenho um controle total, porque minha superfície é fechada. Quem aqui nunca viu esse símbolo aqui? Eu estou apontando aqui, ó. Quem aqui nunca viu? Ou quem já viu esse símbolo aqui? Não deu tempo. Isso mesmo, Carlos. Isso é de cálculo 2. Sabe o que é isso daqui? Isso aqui é integral de linha. Integral fechada. Integral de linha. Quando ele fala esse círculo aqui, ó. Quando ele coloca esse círculo aqui, isso quer dizer que é uma linha. Você está fazendo a integração dentro de uma região fechada. Que é essa linha aqui, ó. E aí essa linha, fechando, forma uma superfície. Tá? Então, isso aqui a gente ia ver no teorema de Green. Integrais de linha. Integrais de superfície fechada. Tá? E aí a gente está vendo agora aplicado. Que não é difícil. Porque a diferença é que aqui você não tem uma região aberta. Você tem o que a gente chama de elemento de controle. Qual é o elemento de controle, professor? Essa superfície. Essa superfície, ela é fechada. Você não tem como adicionar ou retirar campo elétrico depois que você fizer o cálculo. Tá? Vocês vão ver lá em mecânica dos fluidos. Vocês vão ver lá em fluidos. Quando você adota uma superfície fechada, como essa aqui, se passar uma quantidade de água aqui, você sabe quanto de água passou aqui, por segundo, por minuto, enfim, você tem o controle. Por quê? Porque você usou o quê? Uma superfície de controle. Agora, se você coloca uma superfície aberta, como um canal aqui em U, esse canal aqui, como é que você vai ter o controle disso? Você pode pensar que está passando pouca água, pode pensar que está passando muita água, estava passando pouca água, o cara foi e derramou água aqui e entrou. Então você não tem controle. Aqui, quando a superfície ela não é fechada, você não tem tanto controle quanto uma superfície fechada. A superfície fechada você trava a possibilidade de elementos externos e só dá a voz, você só dá a vez para quem passar aqui por dentro. Tá? Então, uma superfície gaussiana, que é uma superfície fechada,
o fluxo elétrico vai ser a integral de superfície, aí vamos chamar isso aqui integral de superfície, do produto escalar do campo na diferencial da área. Então, quando você vê esse símbolo aqui, entenda que vai ser uma região fechada. Né? Pode ser um retângulo, pode ser um cilindro, pode ser uma esfera, pode ser o que for, mas é fechado. É uma superfície fechada, um triângulo. Isso aqui é uma superfície fechada, enfim. Tá bom? Esse aqui, nem tanto. Esse fluxo aqui geral, genérico, como ele não está fechado na sua superfície, então você pode ter o não controle, né? A perda do controle dos elementos de fluxo, que no caso da gente aqui é campo elétrico, tá? Então, a gente definiu o fluxo e agora a gente definiu o fluxo elétrico em uma superfície fechada. E aí, quando a gente for utilizar a lei de Gauss, que a gente já falou aqui, ó, a lei de Gauss só é válida para uma superfície gaussiana, fechada, só é válida para isso. Tá bom? Então, agora a gente tem condição de utilizar-se, né, da lei de Gauss, já que estamos trabalhando no fluxo de uma superfície fechada. Ok? E aí vamos dar um exemplo antes de partir para a lei de Gauss em si. Vamos imaginar aqui esse bloquinho que ele tem um cubo, na verdade. O cubo quer dizer faces iguais. Então, se aqui é a área é A, aqui é A, aqui é A, embaixo, de lado, enfim. Tudo isso aqui é faces iguais. Esse cubo está sendo atravessado por um campo elétrico. Esse campo elétrico ele tem uma componente Z dado dessa forma, né? Aqui o eixo Z, onde está. Então, o campo elétrico resultante vai ser o escalar na direção Z, na direção do vetor K, que é o vetor na direção Z. Ok? E aí, vamos imaginar o seguinte, qual o fluxo elétrico total? Qual o fluxo elétrico total que está atravessando essa caixa aqui? Tá? E aí vamos olhar primeiro essas caixas aqui, ó. Essas faces aqui, ó. 1, 2, e esse outro aqui que é o 3. Você tem uma tampa aqui, que é a 1, e tem a de baixo também, né? A 4. Você tem a tampa de cima, a tampa de baixo, que é a 4. E você tem as tampas laterais. Ah, essa aqui é a 3. Essa aqui é a 2. Gente, o campo elétrico está nessa direção aqui, ó. O campo elétrico está nessa direção. O que vai acontecer? Aqui o vetor área vai estar aqui, ó. Aqui o vetor área vai estar aqui. Vou chamar isso aqui de A1, A2. Aqui vai estar para baixo. Lembre-se que o vetor área aponta para fora da área, né? Então, para fora do cubo. Então, o vetor aqui, delta A, vai estar aqui para baixo. Delta A4. E aqui vai estar para a esquerda. Delta A3 para cá. Tá? Se a gente for olhar a interação do campo elétrico com esses elementos aqui,
O produto escalar vai dar tudo zero. Tá? Vai dar tudo zero. Então, se você fizer aqui campo elétrico escalar, delta 1, mais campo elétrico escalar, delta 2, mais campo elétrico. E aí esse campo elétrico é esse aqui, tá? Para não colocar EZ, K, para tudinho aqui. Então, delta A3, mais lá, delta A4. Todos esses aqui vão dar zero. Por quê? Porque o campo elétrico vai estar perpendicular a todos eles. Ó, vai estar perpendicular a todos eles. Pega aqui o campo elétrico com delta 1. Ele vai estar aqui, ó. 90 graus. Pega agora o campo elétrico com delta A2. Tá aqui, ó, 90 graus também. Com delta A4, tá aqui, ó. Perpendicular. Então, se é perpendicular, o cosseno vai dar zero. Então, isso aqui zero. Isso aqui zero. Isso aqui zero. Isso aqui zero. Ou seja, não tem o fluxo elétrico nessas tampas aqui. E aí vamos chamar essa tampa da frente de 5 e a tampa de trás vamos chamar de 6. A tampa da frente, essa daqui, é a 5. O vetor área é esse aqui, ó. Perpendicular aqui, ó. Delta A5. E o campo elétrico está aqui também, ó. O campo elétrico está aqui também. Então, o vetor área está aqui e o campo elétrico está aqui também. Portanto, eles estão um sobre o outro. Portanto, aqui o vetor delta A, 5, e o vetor campo aqui. Então, o ângulo entre eles aqui é zero. Então, o cosseno de zero aqui vai dar 1. Tá? E a outra área, que é a área 6, aquela tampa de trás lá, aquela tampa traseira, 6, o vetor área vai estar para trás, é perpendicular. Esse aqui é o delta A. Por quê? Porque ele aponta para a saída da tampa. Quando você olhar aqui, ó, aqui seu olhinho, tá? Quando você olhar para a tampa, você vai olhar para ela aqui, assim. Então, o vetor aponta para o seu olho. Se eu olhar para cá, se eu olhar para essa tampa, o vetor aponta para mim. Só que aponta perpendicular, 90 graus. Tá? 90 graus em relação à face. A mesma coisa acontece com esse olhinho aqui. Olhando para a tampa, olhando por trás, né, o vetor aponta para trás na minha direção. Só que o campo elétrico vai apontar, ó, para onde ele está aqui, ó. O campo elétrico aponta para cá. Tá? Então, esse campo aqui vai ser E delta A5 e esse aqui vai ser E delta A6. O A com delta A5, isso aqui não vai dar zero, de jeito nenhum. O A com delta A5, vamos colocar aqui embaixo, tá? Deixa eu ver aqui.
Mas não dá. Eu ia cortar isso aqui, mas não dá. Vamos pegar essa passagem aqui, tá? E vamos trazer ele para cá. Fluxo total nesse cubo vai ser esse fluxo mais esse. A gente viu que os outros dá zero pelo produto escalar. Então vai ser E vezes... Quem é esse delta A5? Se eu fizer o somatório, isso vai dar igual a área aqui. Vai dar igual a essa área. Não precisa nem fazer integral. Vai ser igual a E vezes A, onde E é o módulo do campo elétrico. É o módulo do campo elétrico. E A, que vai ser a área total. Tá? Vezes o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de 0 grau. O cosseno de 0 grau é 1. Beleza. Aqui mais esse outro campo elétrico, cujo módulo é Ré, vezes a área. Qual é a área? Também é A, porque isso é um cubo. Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Quem é aqui? Delta A6 e campo elétrico. O ângulo entre eles aqui é 180. O ângulo entre eles aqui é 180. Aqui é o cosseno de 180 graus. Cosseno de 180 é menos 1. Então, quando eu fizer, ó, o fluxo total desse cubo, eu vou ficar com campo vezes a área menos campo vezes a área. Isso vai ser igual a zero. Zero. Tá? Isso é um dos anúncios da lei de Gauss. Na verdade, é uma das implicações da lei de Gauss. Quando eu tenho uma superfície fechada, uma superfície gaussiana, o fluxo líquido, ou seja, o fluxo resultante nessa superfície fechada é sempre zero. Tá? Esse é um dos resultados, né, da lei de Gauss. Isso está melhor explicado no livro do Moisés. Está melhor explicado no livro do Moisés. Apesar de ele usar uma matemática muito mais rebuscada, enfim. Mas tá mais explicadinho no livro do Moisés. Tá? Então, vejam, o fluxo elétrico numa superfície fechada, fluxo líquido total vai ser nulo. Isso porque a carga está fora, a carga está externa aqui. Mas se eu coloco uma carga dentro desse cubo, né, imaginem que eu tenha um cubo e eu coloco a carga dentro desse cubo. Se eu conseguir fazer o cubo, a gente termina a nossa aula hoje. Se não conseguir, eu vou ter que voltar para a aula de desenho. Suponha que isso aqui seja um cubo, né, com suas limitações, mas suponha que seja um cubo. E aí você coloca a carga aqui dentro. Essa carga ela vai gerar campo. Vai gerar campo para cá, vai gerar campo para cá, vai gerar campo para cá, para fora, para cá e para baixo. É como se você tivesse um elemento radioativo aqui emitindo radiação para todos os cantos. Nesse caso aqui, o fluxo líquido não é zero. Não é zero, porque você vai ter o quê? Você vai ter uma carga dentro dessas superfícies gerando campo sempre para fora ou para dentro, tanto faz. Mas você vai ter o quê? Você vai ter sempre um campo elétrico saindo e passando por essas áreas. Aqui nesse outro cubo, nesse exemplo 1,
O campo elétrico, ele é externo, porque a carga é externa. Então, o campo elétrico, ele entrou e saiu dessa superfície. Então, é uma superfície fechada. Entrou numa superfície fechada, saiu numa superfície fechada. E aí, o fluxo líquido é zero. É uma das implicações da lei de Gauss. Cuidado, que a gente vai ver esse exemplo, vai ver outros exemplos. Por exemplo, qual é o fluxo nessa superfície aqui? Entendeu? Qual é o fluxo nessa superfície aqui? Enfim, vamos mudar, vamos variar essa geometria, né? Acho que só com um exemplo vai... Alguém levantou a mão. Carlos, diga, Carlos. O professor, aí, aqui nesse outro exemplo, o senhor colocou o campo dentro do... Aqui é uma carga, a carga, né? A carga que gera um campo, né? Isso, a carga que gera do campo dentro do cubo. Esses campos todos são paralelos, né, aos vetores, né, da área aqui que você desenhou aí. Não, nem todos. Nem todos? Nem todos. Me explique melhor bem, por favor, professor. Vamos lá, ó. Deixa eu voltar aqui. Parece... Tem tudo que parece... Olha para cá. Eu tenho uma carga pontual aqui. Você acha que o campo aqui no meio é igual ao campo aqui? E é igual ao campo aqui? Imagine uma bola. Aqui é uma bola. E imagine a distância do centro dessa bola para o centro dessa folha de papel e o canto aqui da folha de papel. Você acha que a distância é a mesma? Não, não. Não, não é. E o ângulo também não é. O ângulo aqui não é, né, com vetor área. Distância não é igual. Então, esse caso aqui, nesse caso aqui, há uma quebra de simetria. E aí, quando quebra a simetria, aí o cálculo fica mais difícil. E aí, o que é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai colocar uma carga dentro de uma esfera. E aí vão ser concêntricas, né? A carga e a esfera vão ser concêntricas. E aí a emissão de campo vai ser radial, na direção do raio dessa esfera de fora. Entendeu? É como se tivesse uma bola menor dentro de uma bola maior. E a distância vai ser a mesma, né? As distâncias vão ser radiais, vão ser sempre o valor R, né? Vão ser sempre as mesmas. Agora, se eu boto, por exemplo, uma bola dentro de um ovo, aí já muda, porque eu vou ter distâncias diferentes, então quebra a simetria. E aí, quando quebra a simetria, a resolução já não é mais pela lei de Gauss, né? É outra história. Tá certo, Bruno. Entendeu? Então, foi bom você ter levantado essa bandeira, porque aqui no caso do cubo só vai ser válido para o centro. Centro da carga para o centro da face. Centro da carga para o centro da face. Centro da carga, centro da face. Para quê? Para manter a simetria. Se não tiver simetria, tudo isso que eu estou falando aqui não vale. Não vale, não. Tá? A lei de Gauss só vale para elementos de simetria. Ok? Então, guardem essa história. Eu acho que quando a gente for fazer exercício vai ficar mais claro. Tá? Mas esse exemplo é um exemplo que está no Halley, não desse jeito, tá? De um outro jeito. Mas o resultado gera a mesma coisa, que é o fluxo líquido dentro de uma superfície fechada é nulo. Ou seja, todo campo contributivo é anulado por um campo destrutivo. O campo positivo, que é esse aqui, campo construtivo, que é esse aqui, é anulado pelo campo destrutivo, que é esse aqui. E aí, liquidamente, eu tenho zero de campo. Isso aqui vai implicar outras coisas também, como, por exemplo, não há retenção de energia aqui, não há formação de energia. Enfim, isso vai ver mais lá na frente com
potencial. Tá bom? Agora a gente vai falar da lei de Gauss. Depois que a gente passou... Danou-se, já é 9 horas. 9 horas, meu Deus do céu. Vamos lá. Agora a gente vai falar da lei de Gauss, mas tudo que a gente precisava definir, a gente já definiu, assim, em termos de parâmetros anteriores. O que a gente vai ver agora? A lei de Gauss propriamente dita, que é essa daqui. E eu fiz questão de colocar no formato em que o Moisés no Servai trabalha. Né? O Moisés trabalha dessa forma. Eu acho que é a maneira mais correta. A gente quiser, se vocês quiserem, depois a gente pode discutir isso. Mas vejam que é o produto escalar entre o campo elétrico e um vetor normal. Normal quer dizer perpendicular à superfície, tá? No elemento diferencial de área. E aí vamos pegar esse exemplo agora que é uma esfera. Essa esfera roxa, ela possui carga positiva, tá? Ela tem um... Vamos trabalhar como uma casca esférica. Tem um raio interno ρ e um raio externo R. Tá? E a carga está distribuída pela superfície. Essa carga positiva está distribuída pela superfície. Então, o campo elétrico ele é gerado perpendicularmente à superfície. Campo elétrico. Tá? Lembra lá das linhas de campo. E esse vetor N, esse versor N, ele é sempre normal, perpendicular à superfície. Sempre. Né? Se não fosse, não seria vetor N e não estaria atrelado aqui à superfície. Né? Vetor normal. 90 graus aqui, superfície. Tá? E aí o campo elétrico vai ser a integral de superfície fechada, né? Integral fechada de caminho, né? Integral de linha. De quem? Do produto escalar de E com vetor normal no elemento diferencial da área, né? Na superfície dessa geometria, no caso a superfície da esfera. O que diz a lei de Gauss? Olha o que diz a lei de Gauss. Se você fizer o fluxo, porque isso aqui é fluxo, tá? Em uma superfície fechada, esse fluxo é igual à carga elétrica líquida, ou seja, a carga elétrica interna, carga elétrica total, que gera esse campo nessa região do espaço, que é aí o ε0, a permissividade elétrica do meio. Essa aqui é a lei de Gauss. A integral, superfície fechada. Se fosse colocar que nem o Halley, tá? Que nem o Halley, EDA vai ser igual a quantidade de carga total sobre ε0. Essa quantidade de carga é quem gera o campo. E aí, eu fazendo a integração desse campo com os elementos diferenciais de área, eu automaticamente vou encontrar a carga elétrica. Certo? Essa é a lei de Gauss. A lei de Gauss, a equação de Gauss, na forma de integral. Na forma integral. Tá? O que essa lei de Gauss ela é importante para a gente? Ela é importantíssima porque resolve as questões de campo elétrico quando eu tenho elementos de superfície com simetria. Mas resolve muito fácil mesmo, desde que você conheça esses elementos de simetria, que pode ser o quê? Pode ser um fio, pode ser uma placa, pode ser um cilindro, né? Pode ser uma esfera. São elementos com simetria. Né? Você não vai pegar um violão, não. Você vai pegar uma barra, por exemplo, de simetria. E aí dá para você encontrar, né, o campo elétrico, a carga total presente a partir do campo, nesses elementos de simetria. Lembra que na aula passada a gente viu o quê? A gente viu
uma linha, um disco, um dipolo, né? O dipolo não dá para usar a lei de Gauss porque são 2 pontos, e aí se fosse 2 esferas até ficaria mais tranquilo, mas são 2 cargas pontuais. Mas o disco dá para fazer e o anel também dá para fazer, utilizando a lei de Gauss. Mas, enfim, a intenção de se utilizar a lei de Gauss é para resolver campo elétrico com elementos de simetria. Simetria que facilita, né, o cálculo matemático. E aí, como é que a gente resolve isso? Vamos começar a aplicar a lei de Gauss para elementos de simetria. Por exemplo, placas. Como é que eu vou utilizar a lei de Gauss, né? E sobre Epsilon zero. Né? Alguns livros trazem assim, o Halley traz assim, o Epsilon zero aqui, para não ficar... O Halley traz assim. Essa é a lei de Gauss, tá? Como é que eu vou achar o campo elétrico resultante nessas placas, por exemplo? Como é que eu vou achar o campo elétrico aí nessas placas? Vou fazer a lei de Gauss. Aí, para fazer a lei de Gauss, eu vou traçar esse cara aqui, que a gente chama de superfície gaussiana. Eu vou criar uma superfície gaussiana, nessa região da placa aqui. Eu não preciso pegar a placa toda. Eu pego uma região da placa aqui e crio essa superfície aqui, essa superfície gaussiana. Eu passo um pouquinho para cá, para analisar esse lado da placa, e passo um pouquinho para cá, para analisar esse outro lado da placa, certo? E aí, como essa placa está carregada positivamente, ó, você pode verificar que ela está carregada positivamente, o campo elétrico está saindo de um lado e está saindo do outro também. Então, ó, o vetor área aponta para fora, o vetor campo aponta para fora. O vetor área aponta para fora, o vetor campo aponta para fora. Tá? Ok. Como é que eu vou fazer isso aqui então, professor? Como é que eu vou fazer essa integral aí de EDA? Olha, é simples, visto que essa superfície que você criou é uma superfície que tem simetria, tá? O campo elétrico vai ser, o módulo dele vai ser E, vai ser o próprio campo. E a área foi essa área que você criou. Tá? Você criou essa área aqui. Pode ser um cilindro, pode ser um quadrado, enfim, mas é essa área que você criou. O ideal é que essa área que você criou seja uma área que corresponda à área da geometria que você está analisando. No caso aqui, uma placa, você vai pegar uma área que é um retângulo. Porque você vai pegar uma área infinitesimal aqui, e depois você vai expandir, você vai alargar isso aqui para tudo, quando for fazer essa integral aqui. Tá? Quando você fizer a integral em toda a área, você vai ter toda a área da placa. Tá? Isso é igual a carga. Que carga? A carga que está preenchida aí na placa, que é a própria carga total. E aí, se você quiser saber o campo elétrico, é só passar os outros elementos para lá. Esse aqui é total sobre Epsilon zero vezes A. Só que carga dividido por área, vamos
Vamos definir um elemento chamado sigma. O que é o sigma? Densidade superficial de carga. É a carga dividido pela área, pela superfície. Densidade superficial. De carga elétrica. Vai ser Q sobre A. Portanto, o campo elétrico aqui pode ser simplificado como sigma sobre epsilon zero. Tá? Isso aí é o campo o campo gerado por uma placa, né, uma placa elétrica, individualmente. Agora, e se forem duas placas elétricas aqui? Se forem duas placas, se eu for olhar aqui dentro, aqui, ó, aqui entre uma placa e a outra, se eu for olhar entre as duas, você vai ver que eu vou ter um campo elétrico devido a esse cara aqui, de carga positiva. Se eu pegar essa superfície gaussiana, ó, a superfície gaussiana aqui, eu tenho a carga devido a esse campo positivo e eu tenho uma carga negativa aqui, gerando um campo de atração para cá. Então, o campo elétrico resultante aqui no meio, deixa eu colocar aqui o vetor. Aqui é que o vetor A fica ruim de se colocar, por exemplo. Isso aqui é na direção, vamos dizer que isso aqui é X, então aqui vai ser na direção Y. Tá? Aqui também é direção X horizontal. Então, o campo elétrico resultante aqui vai ser 2 vezes sigma sobre epsilon zero na direção Y. Direção X, né? E aí eu deixo para você fazer, porque o campo elétrico aqui vai ser o campo elétrico resultante, vai ser o campo elétrico de mais o campo elétrico de menos. Vai ser o campo elétrico devido a essa carga e o campo elétrico devido a essa outra carga. E aí você vai ver que vai dar epsilon, sigma sobre epsilon zero mais sigma sobre epsilon zero. Ou seja, 2 vezes sigma sobre epsilon zero. Essa é a geometria mais fácil que tem. É a simetria mais fácil do mundo. É a placas infinitas. Superfície cilíndrica. E aí eu vou ter para fios e cilindros. Né? Pode ser um fio carregado positivamente, ou um cilindro, né? Um canudo, por exemplo. Ou um fio condutor, um cilindro condutor. E aí o que acontece aqui? Acontece que a lei de Gauss, epsilon zero integral de dA é igual a carga interna, né? A carga total. E aí, nesse caso aqui, ó, ele dá lambda. Quem é lambda? Sigma foi para a superfície. Lambda vai ser a carga dividido pelo comprimento. No caso do comprimento em análise aqui, ó, ele está chamando de H. Então, é só esse comprimento interno à superfície gaussiana. É só o que está dentro da superfície gaussiana. Então, é H, esse comprimentozinho aqui. Então, isso aqui é a densidade linear. A gente viu agora há pouco densidade superficial. Essa aqui é a densidade linear.
de carga elétrica. Tá? Então, essa primeira mudança, então essa carga vai ser lambda H, e eu já posso substituir aqui, epsilon zero igual a integral, epsilon zero igual a integral fechada de EDA igual a lambda vezes H. Agora vamos fazer a integral de EDA. O campo elétrico vai ser E, vai ser um campo elétrico E, o módulo de E. O produto escalar entre dA, quem é dA? dA vai ser o elemento diferencial de área que está saindo desse fio carregado. E aí, para achar esse dA, eu crio uma chamada superfície gaussiana, igual eu fiz na placa. Só que a placa, eu fiz uma superfície gaussiana com área A, que é a área de um retângulo. Aqui, nesse caso, eu vou fazer uma superfície gaussiana que envolva o meu fio. Ou seja, vai ser esse cilindro aqui amarelo. Ó. Esse cilindro vazado, né, como se fosse um canudo. Esse canudo vai envolver, ele vai envolver o fio numa superfície fechada, que a gente chama de superfície gaussiana. E aí, esse dA, esse elemento dA, vai ser justamente o elemento diferencial dessa superfície fechada. O campo elétrico vai ser E, e essa área total da minha superfície fechada, ou seja, integral de dA, ó, tirei o epsilon está fora, o E sai fora. A integral de dA, vou repetir aqui para não ficar faltando nada. Então, esse cara aqui, quem é esse cara? Vai ser a superfície gaussiana. Que é quem? A superfície, a área desse cilindro. Que é 2π vezes R, onde esse R é o raio da superfície gaussiana. 2πr vezes H. Ou seja, é a área da superfície desse cilindro aqui, desse canudo aqui. É 2πr, que é o comprimento da circunferência, vezes H, que é a largura desse canudo. Tá? Isso é igual a lambda vezes H. Então, eu já posso cortar H aqui. Portanto, o campo elétrico vai ser igual a lambda sobre 2π epsilon zero vezes R. Vê como fica fácil quando tem simetria utilizar a lei de Gauss. É só saber esse elemento diferencial de área, né? Que no caso aqui, criando uma superfície gaussiana, virou a área de um cilindro. E aí a área de um cilindro é fácil encontrar. Tá? Deixa eu colocar isso aqui na forma vetorial. E aí esse versor R é um versor radial, tá? Um versor que sai do cilindro, sai do fio aqui, na forma radial. 90 graus, tá? Ok? Então, bem simples, bem objetivo. Ok? Dúvida? Que agora não, tínhamos 10, caíram 2. Vamos lá, vamos seguir em frente. Superfície agora cilíndrica. Nós vimos uma placa, nós vimos um fio condutor longo, que é um cilindro, e agora vamos ver uma esfera. A esfera, a gente tem a parte interna da esfera, a parte externa da esfera. Vamos supor, né, que é uma esfera condutora.
Se for uma esfera condutora, toda a carga fica distribuída na superfície. Toda a carga elétrica se distribui uniformemente na superfície. E aí, se você fizer uma superfície gaussiana, né, uma esfera, você pode fazer uma esfera com uma superfície gaussiana aqui dentro, vamos chamar aqui de R interno, RI, o campo elétrico aqui dentro, né, o campo elétrico interno, ele vai ser igual a zero. Por quê, professor? Porque vamos começar de trás para frente. Vamos começar pela lei de Gauss. Integral de EdA vai ser igual a carga interna. Mas qual é a carga interna aqui dentro dessa esfera? Nenhuma. A carga ficou toda fora dentro dessa esfera. Então a carga aqui dentro é zero. A carga aqui dentro é zero. Mas mesmo assim, vamos lá. Epsilon, o campo elétrico vai ser E, e o dA vai ser o elemento diferencial de área da esfera. A área da superfície de uma esfera é 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Isso aqui é igual a zero, porque não tem carga interna. Portanto, o campo elétrico dentro dessa esfera condutora é zero. Tá? Ou seja, para RI menor que o raio da esfera. Esse raio interno aqui, ó. Nesse raio é menor do que o raio da esfera. Ok? Agora vamos para R maior do que o raio da esfera, ou seja, uma região fora da esfera. Para uma região fora da esfera, eu tenho, da lei de Gauss, o seguinte. É igual a carga interna. Nesse caso, a carga eu tenho. Essa carga, ela está envolvida pela superfície gaussiana. E a superfície gaussiana é uma esfera, é como se fosse como é que eu posso dizer? Uma casca de laranja em cima de outra casca de laranja. Tá? É uma camada por cima de outra camada. Então você tem aqui uma esfera, que é esse tracejado aqui, que envolve essa esfera de dentro, que é essa esfera marrom. Então, esse carinha aqui, esse elemento aqui, vai ser o elemento da minha superfície gaussiana. Isso aqui é a equação de Gauss. Aqui é o fluxo de Gauss. Então, epsilon zero vezes o campo elétrico, que é o campo elétrico E, tá aqui, vezes dA. Quem é esse dA? dA é o elemento diferencial da superfície gaussiana, que quando eu fizer a integração, ó, como eu fiz aqui, ó, quando eu fizer isso aqui, ó, a integração, isso vai dar a área da superfície externa de uma esfera, que é 4π raio ao quadrado, sendo que esse raio é o raio da superfície gaussiana. Não sei porque o senhor quer botar a quarta potência. É o raio da superfície gaussiana. Igual a carga interna. Certo?
Eu poderia aqui usar a definição de Rho aqui, ou de sigma, né? Definição de sigma aqui, ó. Quem é sigma? Vai ser a carga pela área. A densidade superficial de carga vai ser a carga total pela área total. Mas que área total é essa? A área da esfera. 4π R maiúsculo ao quadrado. Isso aqui é a área da esfera. Porque a carga está na esfera e não na superfície gaussiana. Aqui é superfície gaussiana, aqui é a própria esfera. Então eu posso trabalhar dessa forma aqui. Campo elétrico, 4π raio da superfície gaussiana ao quadrado, igual a carga. A carga vai ser sigma, que multiplica 4π R ao quadrado. Eu posso cortar 4π com 4π. Opa, vamos melhorar isso aqui. Campo elétrico vai ser igual a sigma R ao quadrado sobre epsilon 0 R ao quadrado. Tá? E aqui, se a gente for analisar na questão vetorial, também é na direção do vetor radial, o verso R, né? Tá? Direção radial aqui. E aí eu posso simplificar isso daqui um pouco mais. Eu posso colocar sigma sobre epsilon 0. Isso aqui é uma constante. E aqui vai ser R sobre Rzinho ao quadrado. Tá? Isso aqui na direção R. Ok? E você pode também, quiser analisar, em cima daqui, ó, em cima do valor de R, você vai ter uma descontinuidade. Né? Quando isso aqui for R, vai dar 1. Você vai ter sigma sobre epsilon 0. Sigma sobre epsilon 0 vai ser quem? Ó, sigma sobre epsilon 0. Isso aqui é o campo de uma placa. Tá? O que mais? Não, é isso aqui mesmo. Então, gente, eu vou deixar esse ponto aqui para a próxima aula, na segunda-feira, equação de Poisson. Aí na segunda-feira a gente conclui esse assunto, porque já está dando 1h30, e aí eu não queria me estender tanto, não. Então, nós vimos a equação de Gauss. A equação de Gauss é essa daqui. Né? Equação de Gauss. Integral, superfície fechada, do produto entre o campo e a área vai ser a carga contida nessa região que gera campo. Essa é a equação de Gauss. As implicações da equação de Gauss foi o que a gente começou a falar antes. Fluxo numa superfície fechada, fluxo líquido numa superfície fechada, né? Produto escalar, fluxo, definição de superfície gaussiana, para poder chegar aqui, na equação de Gauss. Com a equação de Gauss, a gente viu que a gente pode encontrar o campo elétrico de forma muito mais fácil se tiver simetria. E aí nós vimos simetria de placa, simetria de cilindro e simetria de esfera, que são as mais comuns, né? Você vai encontrar geralmente essas simetrias mesmo, tá? E a equação de Poisson é a equação de Gauss na forma diferencial, que aí na próxima aula eu falo sobre a questão do... E aí vocês vão precisar lembrar disso aqui. Quem lembra disso aqui?
Quem lembra disso aqui? É o vetor gradiente ou o vetor divergente? Gradiente. Não é não? Bom, vamos ver na próxima aula. Tem certeza? Gradiente é um Certeza, escalar. certeza não dá para ter, né? Ah, é verdade, ó. Tem um séculos invertidos. Gradiente é um escalar. Verdade. E aqui já está mostrando que é Vetorial, um hein? vetor. Então, quando você tiver assim, aí você vai ter um gradiente. Quando você tiver assim, você vai ter um divergente. A diferença é que você vai ter. Boa. Ai, rapaz. Você vai ter um vetor. Hã? Oxente, agora é quase uma coisa, professor. Como, Eu nem tinha visto como, divergente. como é um divergente, aí você tem um produto escalar entre o operador del e o vetor. Produto escalar, isso aqui vai dar um escalar. Isso aqui vai dar um escalar. Pronto. Isso aqui vai dar um escalar. Se fosse assim, aí você teria um vetor. Ok? Aí esse vetor, vetor divergente. Tá? Ou, desculpa, o vetor gradiente. É o gradiente. É a taxa de variação do campo elétrico. E aqui você vai ter um divergente. Um divergente do campo elétrico. Aí na próxima aula a gente fala melhor disso aqui. Com mais calma. É só para vocês derem uma recordada lá. De cálculo 2. Isso aí em cálculo 2 a gente viu. Tá? Beleza? 9h29. Vou parar de gravar agora.